Oi gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 2 da produção de texto. Carta do leitor, reflexão, opinião e participação. Limite de velocidade nas avenidas? Será? Pense rápido. Qual é a primeira figura que você identifica nessa imagem? Então aqui, ó, o que você está vendo nessa imagem? Será que em um primeiro momento todo mundo na sua sala viu a mesma coisa? Houve diferença na percepção? Quem está certo e quem está errado? 2. Opiniões refletem a visão de mundo, as ideias, os valores e a história de vida de cada indivíduo. Leia a seguir 2 posts publicados na revista Super Interessante, que apresentam ideias divergentes sobre o mesmo tema. Por que o trânsito melhora quando se diminui o limite de velocidade nas avenidas? Então, olha lá. Reduzir a velocidade máxima durante o pico é uma ótima ideia, mas deveriam deixar o limite antigo à noite, quando o fluxo de carros é menor. Ter que se arrastar por uma via expressa vazia é um sofrimento. Então, quem diz isso é o Gustavo. Já a Mariana diz o seguinte: a maioria dos acidentes acontece durante a noite, justamente pela quantidade de carros, que é menor, dando aos motoristas a sensação de pista livre para, claro, acelerar. E nesse período que a velocidade tem que ser mais respeitada. Então, quem disse isso é Mariana. Vamos lá para a próxima página. 3. Os 2 depoimentos aparecem na seção Cartas do Leitor da revista Super Interessante, chamada Embate. Uma polêmica, 2 opiniões. Com base nessas informações, responda as seguintes questões a seguir. Atentando para o título, qual que é o objetivo dessa sessão? Então, a gente presta atenção no título. Qual que é o objetivo da sessão? Ele tenta orientar quem? Para fazer o quê? Pode responder com as suas palavras. B de bola. Qual é a polêmica discutida pelos 2 comentários analisados? O que eles estão discutindo? O que eles estão falando? O que eles estão sugerindo? 4. Para esses 2 leitores, a redução dos limites de velocidade é, de modo geral, positiva ou negativa? Cite passagens dos depoimentos que comprove isso. Então, para esses 2 leitores, tanto para o Gustavo quanto para a Mariana, a redução dos limites de velocidade é, de modo geral, positiva ou negativa? Aí você vai citar alguns depoimentos que comprovem isso. Alguns trechos dos 2. 5. Nos 2 textos, os leitores justificam seus posicionamentos com fatos no cotidiano? Complete as frases a seguir, apresentando sucintamente a explicação de cada um para fundamentar sua opinião. Então, aqui está falando que nos 2 textos, os leitores eles estão justificando o seu posicionamento com fatos do cotidiano. Eles estão falando o porquê que deveria ser daquela forma. Complete as frases a seguir, apresentando sucintamente, então resumidamente, a explicação de cada um para fundamentar sua opinião. Então, Gustavo acredita que à noite a diminuição de velocidade nas avenidas deveria ser revista. Por quê? O que ele fala? Aí você pode colocar aqui. Já a Mariana defende que o novo limite de velocidade deve ser obedecido em qualquer horário, principalmente à noite. Por quê? O que ela diz? Aí você pode colocar aqui também. 6. Você leu 2 posicionamentos a respeito do tema. Agora é a sua vez. Apresente sua opinião sobre essa questão. Como você acha que deveria ser? Então, aqui é a sua opinião. Você teve a opinião do Gustavo e da Mariana. Agora aqui é a tua. Como você acha que deveria ser se você fosse um condutor de veículo? Vamos lá. Prática de reflexão sobre a língua. Exercício 7. Leia o início do depoimento de Gustavo. Reduzir a velocidade máxima durante o pico é uma ótima ideia, mas deveriam deixar o limite antigo à noite. A quem se refere a forma verbal destacada? Ou seja, quem são as pessoas que deveriam deixar o limite antigo à noite? Mas deveriam. Então, ele está falando de quem? A quem se refere a forma verbal destacada? Ou seja, quem são as pessoas que deveriam deixar o limite antigo à noite? Aí você vai explicar aqui. B de bola. Pelo que se observa desse trecho do comentário, conforme a lei,
Os novos limites de velocidade devem ser obedecidos pelos motoristas também à noite? Como você chegou a essa conclusão? Então, pelo que se observa desse trecho do comentário, esse trechinho aqui, ó. Então, pelo que se observa desse trecho do comentário, conforme a lei, os novos limites de velocidade eles devem ser obedecidos pelos motoristas também à noite? Então, tanto faz a noite quanto o dia? Como você chegou a essa conclusão? É o que você vai colocar aqui, na B. C. Que diferença de sentido haveria se Gustavo usasse a locução verbal devem deixar, em vez de deveriam deixar? Então, que diferença de sentido haveria se ele tivesse falado devem deixar em vez de deveriam deixar? Teria alguma mudança? Então, vocês vão colocar. Aí, se a mudança, por exemplo, está no passado, está no presente, está no futuro, é isso. Teria alguma modificação? 8. Releia esta parte do depoimento de Mariana. A maioria dos acidentes acontece durante a noite, justamente pela quantidade de carros, que é menor, dando aos motoristas a sensação de pista livre para, claro, acelerar. Então, olha lá o que ela diz. A. Que palavra ou expressão poderia substituir a forma nominal dando, sem alterar a relação de sentido entre as ideias? Então, que palavra poderia substituir esse daqui, ó, dando? Ó, quando ela fala aqui, ó. A maioria dos acidentes acontece durante a noite, justamente pela quantidade de carros, é quando que é menor, dando aos motoristas. Então, o que a gente pode substituir aqui sem mudar o sentido? Você vai escolher uma das opções. B de bola. Quanto ao uso da palavra claro na passagem, classifique as afirmações a seguir em verdadeiro ou falso. Então, quanto ao uso da palavra claro na passagem, quando ela diz lá, claro, acelerar. Então, você vai marcar aqui verdadeiro ou falso. Expõe uma ideia oposta à informação de que o motorista tem a sensação de pista livre. Então, oposta que é a oposição, é o contrário. Verdadeiro ou falso? Reforça a opinião da Mariana? Ressalta a ideia de que o motorista tende a acelerar à noite? Indica que acelerar é uma consequência previsível quando a pista está mais desimpedida? Então, quando ela está mais livre? Verdadeiro ou falso? Então, só marcar aqui, nos trechinhos. 9. Para você, que critérios devem ser considerados ao redigir um comentário sobre uma matéria publicada, seja em veículo impresso, seja na web? Então, seja um veículo impresso, quando você escreve uma carta, ou seja na web, no computador ou no celular. Ó, primeiro, discuta sobre isso com um colega e registre as respostas a que vocês chegaram. Depois, troque impressões com a turma sobre os critérios abordados. Então, com a turma não é possível nesse momento. Então, pegue a opinião aí do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus avós, quem estiver pertinho de você, o que eles acham sobre isso? Olha lá, para você, que critérios devem ser considerados ao redigir um comentário, ao escrever um comentário, né, sobre essa matéria, de forma impressa ou pela web. Então, primeiro discuta com alguém, que aqui não dá para fazer com um colega, depois troca impressões sobre a turma e aí você vai escrever o que você acha aqui. 10. Agora é a sua vez de participar dessa polêmica e escrever um comentário para a revista super interessante sobre o post. Por que o trânsito melhora quando se diminui o limite de velocidade nas avenidas? Então, é tudo considerado por esse título aqui, ó. Por que o trânsito melhora quando se diminui o limite de velocidade nas avenidas? Para isso, observe as seguintes orientações. Acesse a página da revista Super Interessante e leia o texto na íntegra. Procure por que o trânsito melhora quando se diminui a velocidade nas avenidas. Então, você vai procurar esse texto aqui e vai ler para você entender melhor. B. Destaque as passagens que julgar importantes e interessantes. Então, você pode destacar, marcar o que você achar de mais importante. C. Reveja seu posicionamento sobre a polêmica e relacione as informações do texto às suas experiências pessoais, como passageiro ou como pedestre. Use o espaço a seguir para fazer um rascunho de seu comentário, depois reescreva-o fazendo as adequações necessárias no formulário que consta no final do livro. Então, aqui você vai fazer um rascunho. Lá no final do livro, da produção de texto, tem a folha própria para isso. Aí você pode utilizar.
E aí não pode esquecer de postar no Classroom. Ok? Então aqui é somente as orientações. Então você vai ler, procurar esse texto lá na revista Super Interessante, pode puxar pela internet que você vai achar, e depois você vai colocar aqui um resumo, as principais informações, e você vai encontrar a folha no final da produção de texto para fazer o texto completo. Ok? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.